Boa noite, pessoal! Aqui é o Dr. Enoque, dando continuidade na aula de análise de conjuntura. Na aula passada, nós fizemos uma introdução geral à análise de conjuntura, abordando o que é análise de conjuntura e a diferença de conjuntura simplesmente e análise de conjuntura, abordando o tema na perspectiva filosófica, sociológica, enfim, né? Abordando com todas as nuances necessárias à abordagem. Agora, hoje, nós vamos adentrar um pouco mais na análise de conjuntura. Como eu disse para vocês, a conjuntura ela é o conjunto de todos os fatores, situações, circunstâncias, fenômenos que envolvem o nosso meio. Nós estamos situados no contexto de uma conjuntura. Conjuntura política, social, econômica, religiosa, cultural, artística, turismo, enfim, tudo que envolve a nossa realidade é a nossa conjuntura. E hoje eu quero abordar a questão política. Quando nós falamos em política, nós estamos falando na organização, reorganização e convivência entre as pessoas, respeito de uma para com a outra, a relação das pessoas com o Estado, do Estado com as pessoas, de um Estado com outro Estado. Tudo isso aí entra na abordagem da política. E quando nós falamos em política, nós não temos como falar em política sem atentarmos para a questão das crises. Porque a política vive de crise. A crise é como um combustível que alimenta a política. É uma crise que surge para derrubar uma esquerda no mundo e trazer a direita, é uma crise que derruba a direita para trazer a esquerda, é uma crise que desencadeia numa guerra, é uma guerra que desencadeia numa reestruturação dos mapas do mundo e aí por diante. Bom, quando nós falamos então em conjuntura política, eu quero tomar como foco a questão do Brasil, para nos situarmos aqui no Brasil e depois pensarmos na forma de um leque, né? A partir da nossa realidade para o mundo. Então vamos começar a partir da eleição de Bolsonaro. Porque nós tínhamos que tomar um ponto de partida. A eleição de Bolsonaro, ela marca o fim de uma era e o início de uma nova era. Ou seja, desde o fim do militarismo no Brasil, do regime militar no Brasil, o Brasil, direto ou indiretamente, vem sendo governado pela esquerda, direto ou indiretamente. A eleição de Tancredo Neves, que representava a oposição ao regime militar, então, de certa forma, uma esquerda mais branda, né? Mas era uma esquerda. A moda PMDBista, mas era uma esquerda, tá certo? E não vindo ele a tomar posse, né? Veio então o seu vice, que é o Sarney, e de lá para cá, a esquerda, de certa forma, sempre no poder. Há quem diga que Sarney era sempre de direita, sempre foi de direita, porque ele era do PDS, depois do PFL e tal, mas Sarney estava, de certa forma, ligada a esta esquerda brasileira que volta a ressuscitar a partir do fim do regime militar. Mas o certo é que entrou Luiz Inácio Lula da Silva, depois de um período de tantas derrotas nas urnas, né? Para Fernando Collor de Mello, depois para Fernando Henrique Cardoso 2 vezes. Finalmente ele assume o poder e teve o primeiro mandato de razoável prosperidade, porque ele pega carona no Plano Real, que veio desde Itamar Franco, né? Foi vice de Collor de Mello, depois do confisco das cadeias de poupança, o equilíbrio da balança interna. Então, Lula assume o poder e, através dele, então, a esquerda esteve por 4 mandatos no poder, sendo o último mandato, o mandato de Dilma Rousseff, mandato encerrado na sua metade através do impeachment. Mas surge esse fenômeno novo depois de concluído o período de mandato da eleição, né, em que Michel Temer conclui o mandato de Dilma, ou seja, o mandato da sua chapa. Então, Bolsonaro é eleito. Eleito com discurso da direita, como eu disse para vocês na aula passada, tanto a esquerda faz análise de conjuntura, quanto a direita também faz análise de conjuntura. Então surge o fenômeno Jair Bolsonaro, que bancou toda a sua campanha com menos de $1 milhão, um valor bem irrisório, bem insignificante, né, em relação à soma que se necessita para a eleição de um presidente da República num país continental como o Brasil. Mas ele assume o poder e de lá para cá muitas crises vieram afetar o Brasil e, de certa forma, o Brasil nas suas relações com o mundo também. Por exemplo, a primeira coisa que Bolsonaro faz é dizer que vai transferir a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Para nós, isso não muda muita coisa. É apenas uma cidade.
Seria o mesmo que o governo falar que vai mudar a sede do INCRA, por exemplo, de Brasília para o Rio de Janeiro, ou mudar um órgão que está no Rio para São Paulo. Para nós, apenas uma mudança de cidade. Mas no cenário em que temos judeus e palestinos, no cenário em que temos judaísmo e islamismo, em que tem uma disputa histórica pelo território de Israel e as nações sempre divididas na ONU em torno desse tema, Israel e os palestinos, então se torna um tema um pouco complexo quando ele diz que vai tirar a embaixada de Tel Aviv e levar para Jerusalém. Que é como se estivesse dizendo para o mundo: eu reconheço o Estado de Israel, eu reconheço Jerusalém como capital de Israel. E para o mundo árabe, Jerusalém pertence aos palestinos. Né? Jerusalém pertence aos palestinos. Tanto que hoje, por resolução da ONU, Jerusalém é compartilhada entre judeus e palestinos. Ela é dividida ao meio, compartilhada pelos dois. Nós temos lá as mesquitas, inclusive a mesquita fica no Monte Moriá, no mesmo local que Israel reivindica ser o local da construção, reconstrução do templo de Jerusalém. Então a transferência da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, para eles lá tem um significado muito grande. Tanto que logo em seguida o Irã ameaçou deixar de comprar a carne do Brasil. Não vai comprar carne, mais aquela carne que é o boi abatido, né, o frango abatido, dentro dos moldes do Islã. O Brasil é o principal fornecedor de carne para o Irã, é o único que faz esse abate dentro das técnicas, dentro das exigências, né, do Alcorão. Então, o Irã ameaça retaliar não comprando mais carne do Brasil e vira aquela confusão. E o Brasil, ao invés de instalar a embaixada, transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, apenas cria um escritório comercial em Jerusalém. E a coisa vai se arrastando. Aí dentro da análise de conjuntura você pergunta: o que o Brasil tem a ver com a briga deles internamente lá? Se o Brasil quiser transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, né, em tese esse é um problema brasileiro. Mas então surge esse problema que acaba afetando as relações com o Brasil. E aí o Irã passa a incomodar também outras economias do mundo, outras nações do mundo, ao ponto de o Irã atracar um navio no Brasil e o Brasil, pelo pacto com os Estados Unidos, não abastecer o navio do Irã. E a confusão vai se alastrando, né? E em seguida vem a questão da ditadura na Venezuela também, que gera uma crise humanitária, né? A grande debandada de venezuelanos para o Brasil, para o Chile. Recentemente estive no Chile e vi lá venezuelanos trabalhando em lanchonete, trabalhando em outros setores, né? Bastante venezuelanos no Chile. No Peru eles estão lá, Equador, Estados Unidos entrando clandestinamente e outros países do mundo também. Essa crise humanitária. O Roraima, completamente invadida por venezuelanos, vivendo em situação assim degradante, né? Em tendas montadas pelo exército. E o Maduro insistindo em ficar no poder. O Juan Guaidó, que é o presidente da Assembleia Legislativa da Venezuela, ele se autoproclama presidente, é chamado presidente autoproclamado, e declara Maduro como usurpador. E os Estados Unidos reconhecem prontamente Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, o Peru também, a Colômbia, o Brasil. E aí começa uma crise diplomática entre Brasil e Venezuela que quase culmina com uma guerra. A Venezuela chegou a fazer manobras de guerra no seu território, como que ameaçando o Brasil, muitas reuniões entre Brasil e Colômbia, Brasil e Estados Unidos, e houveram rumores de guerra. A Rússia enviou soldados para dentro da Venezuela, a China também, e, enfim, a televisão começou a falar nos caças Sukhoi da Venezuela, a falta que o Brasil tem de baterias antiaéreas, os caças brasileiros, os Gripen NG, que ainda não estão prontos, estão sendo construídos numa tecnologia compartilhada Brasil e Suécia. Então essa confusão toda e essa ameaça de guerra. E de repente, quando a gente pensa que a coisa está começando a se acalmar, vem a França através do seu presidente, o lourinho lá dos olhos azuis, né? O Emmanuel Macron, então ele diz que a Amazônia tem que ser internacionalizada. A Amazonas pertence ao mundo, ela não é brasileira. E então ele ameaça, na reunião do G7, representar contra o Brasil e pedir sanções contra o Brasil. Houve aquela confusão toda, os Estados Unidos intercederam a favor do Brasil e houveram várias declarações de personalidades do exército brasileiro falando que se eles tentassem invadir a Amazônia teriam respostas, e os estados amazônicos brasileiros começaram a se reunir e tentar traçar um plano comum para a Amazônia.
e houveram a crise das ONGs na Amazônia, né? As ONGs que vinham recebendo dinheiro de alguns países para ficarem instaladas em regiões onde tem ouro, onde tem reserva de minerais valiosos brasileiros na região amazônica. Então, vieram aí essas crises dentro da Amazônia, pessoas querendo internacionalizá-la, querendo se apossar da Amazônia como se ela fosse uma propriedade do mundo. E houve um posicionamento muito sério do Brasil em vários organismos internacionais e apoio de alguns países também em relação ao Brasil, e graças a Deus a coisa foi mais ou menos contornada. Mas eles levantaram essa situação alegando que estava havendo queimadas na Amazônia brasileira, que o Brasil estava devastando, que a Amazônia estava em chamas. Na verdade, o Emmanuel Macron lançou mão de fotografias antigas de queimadas do passado e queimadas até de outros lugares do mundo, nem do Brasil. E astros da música americana e artistas americanos, norte-americanos, começaram a fazer também um levante contra o Brasil, pedindo aos países que boicotassem produtos brasileiros, e o Brasil passou, como se diz, um perrengue, né? Nessa questão, dessa conjuntura política brasileira em relação ao mundo. Mas o certo é que o Brasil vem administrando devagar essa situação. Tem países até hoje que estão ameaçando não comprar produto agrícola nenhum do Brasil, porque eles dizem que o produto brasileiro é feito às custas da devastação da natureza, da destruição e erradicação do índio. Enfim, um problema que está ainda sendo administrado e está por ser resolvido. E no meio dessa confusão toda, o que é que surge? Ao iniciar o ano, depois do carnaval, anunciam o coronavírus. Aquela partícula de gordura com proteínas, com RNA, que tanta desgraça e devastação fez no mundo, né? E o mundo, a princípio, completamente atônito, perplexo, diante de uma situação de um vírus que pertence à classe do corona, mas desconhecido pela classe médica internacional. E o mundo começa a acusar a França de ter demorado a avisar o mundo do perigo da pandemia e acusar a OMS, a Organização Mundial de Saúde, de ter feito, de certa forma, uma conivência com a China nesse suposto, né, boicote ao mundo de informações, e os Estados Unidos começam a retaliar a China em relação a isso aí. E, a princípio, a Itália passa por uma fase muito difícil em que eles falam que estavam tendo que escolher entre quem ficaria vivo e quem morreria. E a televisão, a mídia oficial, começou a mostrar só números de pessoas mortas e não dava notícia dos recuperados, né, dos que haviam saído vivos da enfermidade, da Covid-19. E essa mídia internacional, então, começou a trabalhar contra governos que estavam tentando contornar a crise com seriedade, né? Mostrando só o lado negativo, o lado da morte, o lado da destruição. E veio, então, essa questão de todo mundo estar usando máscara, luva, álcool gel. Isso colocou o mundo de cabeça para baixo. O fechamento das fronteiras dos países do mundo e o fechamento do comércio. Isso gerou, então, muito desemprego, né? Calcula-se que na Argentina já ultrapassa os 50% de desempregados da população, aliás, que está pobre. 50% da população argentina está pobre. E um percentual terrível de desempregados, no Brasil também. E essa pandemia, então, veio trazer fechamento de fronteiras, fechamento de comércio, veio trazer desemprego, e o mundo, a princípio, não sabia o que fazer. Uns defendiam o isolamento vertical, outros o isolamento horizontal, outros o lockdown, ou seja, fechamento total, outros o fechamento parcial. E as pessoas passaram a não se entender, e aqui no Brasil uma crise entre o governo federal, o governo de São Paulo e o governo do Rio de Janeiro. Depois veio a crise do superfaturamento na compra dos respiradores no Rio, também em São Paulo, os hospitais de campanha que não foram construídos no Rio, né? Secretários estaduais de saúde presos, Amazonas mergulhada praticamente no caos da pandemia, e o Brasil e o mundo numa total perplexidade, e o mundo simplesmente para. E os países entraram em recessão, tiveram retração na sua economia, e a China, com seu capital dentro dos Estados Unidos em dólar, entra numa crise com os Estados Unidos porque ela deixou de dar informações. Os Estados Unidos entrou numa crise política com a China,
E aí fica aquela questão, será que os Estados Unidos vai apresentar uma nova moeda ao mundo e transformar a moeda chinesa investida nos Estados Unidos em moeda podre? E a China comprando muitas empresas pelo mundo afora, aproveitando a quebradeira geral do mundo, e de repente a China aparece vendendo respiradores, vendendo EPI, né, que é os equipamentos de proteção individual para o mundo, e o Brasil comprando uma carga fechada de avião, de equipamentos da China, essa carga ficando retida nos Estados Unidos, então o mundo entrou num colapso, né? Nesse colapso todo, aí a China começa a invadir os mares do sul, onde fica ali Singapura, Taiwan, toda aquela região, despertando a fúria da Coreia do Sul, a fúria do Japão, a fúria de outros países da região ali da Índia, e rumores de guerra, de que uma guerra poderia estar acontecendo. A Índia se aproximando dos Estados Unidos e fazendo a verdadeira corrida armamentística. E aí vem a eleição da esquerda na Argentina, né? Macri perde as eleições e retorna aí, né, a Cristina Kirchner com o seu presidente, ela vice, e o seu presidente, o Fernandes, Alberto Fernandes, como presidente da Argentina. De imediato declarando que tem interesse em sair do bloco do Mercosul. Não chegou a sair ainda, mas não tem interesse em continuar fomentando o Mercosul, alimentando o progresso do Mercosul, os avanços do Mercosul. Logo agora que o Mercosul acaba de fazer uma parceria com a União Europeia, que traria grande benefício para todo mundo, a Argentina querendo estatizar toda a indústria alimentícia da Argentina, dizendo que seria pela soberania alimentar, né? E o mundo reagindo, os empresários da Argentina reagindo a essa possibilidade de estatização da Valentim, que é uma indústria de gênero alimentício, empresas de automóveis saindo da Argentina, vindo para o Brasil, enfim, o mundo entrando em turbulência. O governo da Bolívia, de Evo Morales, caindo, né? O povo indo para as ruas, derrubando o governo de Morales, e a direita reassumindo o seu poder na América do Sul, os Estados Unidos reafirmando o seu poder e a sua influência na América do Sul. O Brasil cedendo a base de Alcântara para que os Estados Unidos possam fazer seus testes de lançamento de foguete e em parceria com o Brasil. E nisso vem o Mercosul sendo ameaçado. Nós já estávamos negociando a moeda comum já com a Argentina, já estávamos pensando nessa questão da aliança aduaneira, enfim, muitos avanços dentro do Mercosul deixam de existir por causa desse retrocesso da Argentina, né? Que está mergulhada numa crise terrível. Eleições municipais no Brasil sendo adiadas para vereadores e prefeitos no Brasil inteiro, para novembro, e as pessoas, os políticos não tendo como sair às ruas para fazer campanha política, para buscar os seus eleitores, todo mundo usando máscara, mantendo o distanciamento social, não podendo aglomerar, não podendo se juntar. E aí vem a questão da hidroxicloroquina e da cloroquina, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que não se deve usar cloroquina. E de repente, aí ela diz que deve usar, daqui a pouco não deve usar. O Brasil, em 4 meses, ele tem 3 ministros da saúde. Mandetta, o Taishi e agora o general do Exército, assumindo lá o Ministério da Saúde. Passou por vários ministros da educação. Então, o mundo inteiro batendo cabeça, o Brasil não faz exceção a essa regra também. Agora, contra a hidroxicloroquina, ela é um anti-inflamatório que é usado para combate à artrite reumatoide, lúpus eritematoso. E o que eu fico pensando comigo é uma questão de lógica, né? Estão dizendo que a hidroxicloroquina e a cloroquina, elas fazem mal para a saúde, matam a pessoa, fazem isso, faz aquilo. Pessoa que tomou, morreu, fez isso, fez aquilo outro. Acontece que a hidroxicloroquina vem sendo usada para pessoas com lúpus eritematoso, para artrite reumatoide, já há muitos anos, para malária também, né? Se usada para malária há muitos anos no Brasil, inclusive o Exército, soldados usam isso aí o ano todo. Então será que ela só mata se a pessoa tiver com Covid, se tiver com artrite não mata? A artrite forma uma camada protetora, você vê que é uma completa ignorância, né? E os debates continuam, e hoje nós temos um protocolo que é bastante controvertido a respeito disso. Alguns médicos querem usar o protocolo de hidroxicloroquina e não podem usar, outros não usam porque não querem, outros usam um medicamento alternativo. E aí vem aquela questão, quando descobriram, né? O Bolsonaro anunciou que o Ivomec, né? Ivermectina seria usada para combater o coronavírus, ou seja, para curar a pessoa da Covid-19.
Aí vem a questão do Tamiflu, que é o outro antiviral, a questão do Remdesivir, vem toda essa discussão, a questão do zinco, para manter a oxigenação da hemoglobina, né, a questão do anticoagulante, porque descobriram que o coronavírus ele produz pequenos trombos dentro do pulmão, enfim, toda esta confusão. Aí vem o distanciamento social, fechamento do comércio e as pessoas entram em parafuso. Então, pessoal, disto aí então, o que a gente aprende? O que a gente tem que aprender com isso aí? Quais as lições nós vamos levar para o próximo ano desta conjuntura política deste ano? Será que os empregos se manterão? Teremos empregos para as pessoas para o ano que vem? As escolas completamente paradas. Algumas ainda dando aulas pela online, né, usando o programa Meet, outros Zoom, as pessoas tentando se salvar como podem, faculdades, mas de certa forma paradas as escolas. E, na verdade, eu me lembro aqui da música do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou. Então, esta primeira parte da disciplina, né, já tivemos a introdução, esse capítulo 1, de 10 ou 15 minutos ou 20 minutos no máximo da nossa aula, ele nos leva a refletir sobre o nosso papel enquanto educadores nesse processo de transformação. O que nós vamos levar para a sala de aula, para os nossos alunos, quando nós voltarmos? Vamos refletir com eles o que aconteceu? Ou isso é chocante demais para eles? Ou eles devem tomar conhecimento porque devem se preparar, porque dentro de casa estão se relacionando com seus pais, ligam a televisão e estão vendo essas coisas acontecendo? O que o professor pode levar para a sala de aula de construtivo dessa conjuntura política que marcou o final do ano 2019 e o ano de 2020 até aqui? Então, a título de política, conjuntura política, é basicamente isso que eu queria abordar. Se eu fosse falar aqui sobre a política mais do Oriente Médio, a política mais do Mercosul, da relação dos países, da Unasul, né, que eles queriam criar a URSAL, né, que seria a União dos Repúblicas Socialistas da América Latina. Se eu fosse estar falando aqui sobre a questão da pandemia na Europa, de um modo geral, os efeitos dela, porque hoje na política você tem que fazer essa abordagem, né? Então, com certeza, nós gastaríamos aqui 1 hora só para falar sobre política. Mas nosso objetivo aqui é deixar apenas uma breve reflexão para que vocês possam pensar, ler a respeito, pesquisar na internet sobre cada ponto que eu falei, cada tópico que eu abordei aqui, buscar na internet mais informações para que você possa estar produzindo um bom trabalho, uma boa reflexão a partir desta aula. Um beijo no coração de todos.